Bom, após o módulo de recebível, nós vamos para o módulo financeiro. No módulo financeiro, nós vamos gerenciar também, né, as diversas empresas, né? Saímos um pouco da linguagem de empreendimento e vamos mais para a linguagem de empresa. Então, o sistema ele tem a capacidade de agrupar as empresas por área de negócio, podendo criar planos de contas específicos, planos gerenciais específicos, planos de itemização específicos por área de negócio. Toda a parametrização ela ocorre por área de negócio e aí fica fácil, né, de adicionar novas empresas, né, dentro dessa base de dados. Uma vez que eu parametrizo uma área de negócios, por exemplo, loteamento, todo CNPJ ou toda SPE que eu venha a administrar e faça parte da área de negócio loteamento, ela vai aderir ao grupo, né, loteamento. Consequentemente, ela vai herdar toda a parametrização do sistema. Bom, o módulo financeiro inicia com o cadastro das empresas, as quais eu vou gerenciar. Uma vez que eu faço o cadastro dessas empresas, há uma definição das contas correntes, né, que eu vou trabalhar. E um item bastante importante, que é o pulmão do sistema, que é a parte de itemização. Na parte de itemização, nós vamos definir toda a parametrização do sistema. Por exemplo, eu posso criar um item que é pagamento de INSS, né? Ou, por exemplo, pagamentos de serviços de motoboy. Esse item ele é parametrizado com uma conta contábil e com uma conta gerencial. Então, quando eu lançar uma nota de serviços de motoboy, o sistema ele tem a capacidade já de efetuar o débito na conta contábil correta e fazer a alocação da despesa na conta gerencial correta. Então, a itemização ela é o pulmão do sistema, é um cadastro que é definido pela empresa, criado pela empresa, né, conforme a sua necessidade. Dessa itemização, nós temos a base para a composição do orçamento. Então, pode-se criar orçamentos, né, para cada empresa e o seu centro de custo, né? E aqui esses orçamentos eles são distribuídos no tempo. Tá? Então, um item aqui, projeto urbanístico, depois como que eu vou distribuir esse orçamento no tempo. O orçamento, uma vez cadastrado, um usuário com a senha adequada faz a aprovação desse orçamento. Sendo aprovado o orçamento, ele não permite mais alteração, criando-se um baseline. Se acontecer qualquer dificuldade, uma necessidade de alteração do orçamento, ela vai acontecer através dos aditivos do orçamento, que aí nós podemos criar aditivo de melhoria, mudança de escopo, personalização. Dos orçamentos, nós derivamos os contratos, tá? Os contratos com os fornecedores. Então, pode-se criar diversos contratos. Esses contratos eles são baseados no orçamento, né? É baseado no orçamento. O orçamento ele vem com a parte da itemização, podendo também para cada item do meu contrato fazer a distribuição no tempo. Então, primeiro nós fizemos o orçamento, depois nós definimos os contratos, a vigência desse contrato. Liberamos o contrato para o processo de medição e a cada medição nós teremos o relatório de posição contratual, que vai ajudar a empresa a saber, bom, do contrato que foi fechado, né, com a empresa, com o fornecedor tal, quanto que foi contratado, quanto que foi faturado, qual que é o saldo remanescente, quanto que nós temos aí de retenção dos impostos. Para cada contrato é feito uma medição
Então, nós podemos localizar facilmente as medições desse contrato. Nós temos aqui o contrato 32, eu posso localizar as medições do contrato 32. E, localizando a medição, eu vou ter um outro relatório muito importante para esse processo, que é o relatório de medição, né? Então, o relatório de medição ele vai dar a visão também para cada item medido, né? Quanto que foi a medição, o acumulado anterior, o acumulado total, a visão por item e a visão também da medição. Total dos itens medidos, valor da medição, medição atual, saldo contratual, se houve caução. Esta medição, uma vez autorizada, ela vai entrar no fluxo do contas a pagar e receber. O contas a pagar e receber vai fazer a leitura de tudo que está provisionado para efetuar o pagamento, né? Sempre separando por empresa, né? E vai liquidar os pagamentos. Hoje em dia, a maneira mais eficiente de efetuar esses pagamentos é através do mecanismo de pagamento eletrônico. Então, o sistema já tem a possibilidade de, uma vez que eu entrei no contas a pagar e receber e defini que a forma de pagamento vai ser crédito em conta corrente, então eu vou gerar, né, os arquivos de pagamento eletrônico. Esses arquivos de pagamento eletrônico, a partir do momento que eles forem autorizados, ele vai gerar um arquivo que eu posso fazer a leitura no banco que eu estiver operando. Todo pagamento vai alimentar a conta corrente. Então, ao final desse processo, eu posso localizar as contas financeiras da empresa a qual eu estou administrando e ter uma visão do meu saldo. Tá? Então, no sistema, nós temos um saldo que ele caminha com o saldo bancário, que vai estar conciliado com o saldo bancário, tá? De modo que eu possa, daqui a alguns passos, ter a parte do fluxo de caixa. Então, aqui no meu extrato bancário, eu visualizo todas as operações que aconteceram, seja a operação por operação, seja também por uma visão gerencial. Por exemplo, custo de obra, transferências entre contas correntes. Nesta tela do extrato bancário, é o local também onde é realizado a conciliação bancária. Então, o princípio do sistema é tudo que é pago, tudo que é recebido é lançado no software. Então, a conciliação bancária ela vai trabalhar com a exceção, ou seja, por exemplo, tarifas bancárias, IOF, pequenas operações, transferências entre contas, né? Pequenas operações que não requerem o lançamento de uma nota para que o sistema gerencie. Então, aqui eu faço uso de modelos de lançamento. Esses modelos eles são previamente cadastrados com a conta contábil, com a conta gerencial, e aí é possível fazer a conciliação, que é o quê? A sincronização entre o saldo bancário com o saldo que está no sistema. Uma vez que eu fiz todo esse processo, né, eu tenho a parte de fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa, aqui o fluxo de caixa de curto prazo, ele vai me dar uma visão, né, do meu saldo, né, a minha disponibilidade, entradas e saídas previstas, entradas e saídas o realizado. Vamos caminhar para a data atual. E nós teremos, né, o saldo disponível. Por exemplo, no dia 11 nós temos aqui uma saída prevista de R$ 400. Eu posso facilmente visualizar, né,
olha, essa saída prevista, ela refere-se a um pagamento de uma retenção de ISS. Se eu clicar 2 vezes, eu vou chegar até o lançamento da nota. Então aqui nós temos a visualização de uma nota que foi lançada no sistema. Observem que o sistema ele faz a descrição do quanto que é de mão de obra, faz a separação com relação às retenções contratuais, INSS, IR, Tributo Federal, ISS, e o líquido do fornecedor, né? Então, no fluxo de caixa, eu consigo navegar por dia, sabendo tudo o que aconteceu e o que está para acontecer, e uma vez que eu visualizo essa informação, eu posso voltar até o detalhe do lançamento da nota fiscal. Então é uma ferramenta muito útil que facilita, né, aí o controller, o pessoal da tesouraria, para estar organizando, né, o fluxo de caixa da empresa. O módulo financeiro, assim como o módulo de recebível, possui diversos relatórios. Então eu quero ter o relatório de contas pagas por centro de custo, contas a pagar por centro de custo, contas a pagar analítico, o relatório de títulos pagos, né, tudo que foi pago, relatório de contas pagas por centro de custo. Aqui na parte de engenharia, nós temos um relatório bastante interessante, que é um relatório de prestação de contas. Então eu quero saber tudo que foi realizado na empresa, o Incisa SPE, considerando todas as obras, agrupando por fornecedor, por regime de caixa ou regime de competência. Faço um filtro por período, né? Seleciono as contas gerenciais e eu tenho uma visão no caso a regime de caixa, né, daquilo que aconteceu, ou uma visão em regime de competência do que aconteceu no período, né? Esse relatório ele pode ser exportado para o Excel. Eu posso daqui também já fazer a visualização da impressão do relatório. Então são diversos relatórios que vão acompanhar, né, o processo para estar sempre dando informações aos gestores, ao pessoal da equipe operacional para acompanhar o dia a dia.